vamos sair daqui com as armas necessárias para equipar a nossa casa em nome de Jesus. Você vai abrir aí comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16. Uma boa noite também para os irmãos que nos acompanham desde casa. Que Deus te abençoe, amém? Que você possa partilhar essa reunião para que outras vidas sejam alcançadas. Marcos, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. Antes de eu fazer a leitura aqui e pontuar algumas coisas, eu quero comentar algo que é importante, né? O cristão, ele encontra o seu poder, a sua autoridade na palavra do Senhor, amém? Ele encontra o seu poder, a sua autoridade na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder. Muitas das vezes nós desmerecemos a autoridade que nós encontramos na palavra de Deus. Acontece muitas das vezes, sabe por quê? Você vai ver crente que vive sujeito a circunstâncias, você vai ver crente choramingando, reclamando, mendigando o favor de Deus. Tem crente que vive assim, sendo vítima das circunstâncias. Você não é uma vítima. Você entende isso em nome de Jesus? Você pode dizer: eu não sou uma vítima. Eu não sou. Você não é uma vítima. O que o inimigo quer fazer de mim e de você é de vítimas. Que nós fiquemos, sabe, irmãos, reclamando, chorando o leite derramado, os problemas que estão acontecendo na nossa vida. Porque todos nós enfrentamos problemas, mas nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. E outra coisa, a palavra dele declara que nós somos salvos pela graça do Senhor, ou seja, o favor dele, que nós não merecíamos, ele derramou sobre nós, aleluia. E isso nos empodera, isso te empodera, isso enche você de energia. Precisa encher você de energia, abrir a sua mente. Lá na sua casa, no seu trabalho, na igreja, você não é vítima. Você foi colocado ali para florescer e frutificar. Aleluia. Você compreende isso em nome de Jesus? Então, não aceite ao seu redor, não aceite lá na sua casa o povo choramingando, reclamando. Você conhece pessoas que vivem reclamando o tempo inteiro: ó céus, ó dia, ó azar. Não é verdade? Misericórdia. O cristão não vive assim, porque ele foi salvo das mãos do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus. Oh, aleluia! Eu fico feliz em saber disso. Toda vez que eu acordo, eu lembro: eu tenho um Salvador, eu tenho um Libertador, eu tenho alguém que é forte, que me fortalece. O nome dele é Jesus, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Então você tem que declarar ela. O crente possui poder, o crente possui autoridade em Jesus. E eu estava contando para os irmãos que eu servi durante 10 anos na nossa igreja do Barreiro. Uma boa parte aqui dos irmãos deve se lembrar disso. Alguns tiveram a oportunidade de fazer evangelização lá comigo. Quando eu cheguei lá na igreja do Barreiro, eu acho que eu nunca contei isso aqui para vocês. Quando eu cheguei lá na igreja do Barreiro, tinha alguns irmãos que vieram falar assim comigo: pastor, olha, nós vamos orar pelo Senhor. E o pior de tudo, que eram irmãos que eram pastores, né? O pior de tudo era isso. Nós vamos orar pelo Senhor, porque este lugar é um lugar onde enterra a fé de pastores. Esse é um lugar que mata profetas. Olha só o que um ministro virou para mim e falou assim: esse lugar é um lugar que enterra profetas. Você conhece pessoas que são da mesma fé, que ao invés de falar assim: fulano, você está entrando numa empreitada, você está entrando num novo estágio da sua vida, e eu vou unir forças com você, e você vai crescer. E deveria falar isso, mas ao invés de falar isso, a pessoa já chega para você parecendo um agouro. Ela já vem falar assim: olha fulano,
você vai começar isso aí, mas tome cuidado, porque não é fácil, hein? Pode dar errado. Ao invés de dar força, ela te joga para baixo. Tem muitas pessoas que você vai ter que lidar com elas, e você vai ter que aprender a driblar essas coisas. Mas resumindo e concluindo, quando eu cheguei ali, vieram com essas vozes de agouro. E eu peguei uma igreja que estava passando por um momento sensível. O pastor, na altura, tinha acabado de falecer, e eu assumi a igreja lá. E aquelas palavras daquelas pessoas, infelizmente, irmãos, começaram a entrar na minha mente e no meu coração. E olha, toda vez que vem essas pessoas com vozes de agouro, com palavras negativas, se você não estiver muito bem posicionado, não souber bem quem você infelizmente acaba sendo abalado. E aquilo começou a mexer bastante com a minha mente, com o meu coração. A pastora estava grávida na altura, e a gente pegou aquelas palavras, enfim. E eu comecei a orar ao Senhor, falei assim: Senhor, eu não quero perecer aqui. Mas, para resumir e concluir, eu comecei a ler a palavra do Senhor, e Deus trouxe para mim uma luz, uma direção no meio daquelas vozes. Tome cuidado com as vozes que estão ao seu redor. Você precisa aprender a pegar essas vozes contrárias e rechaçar, redirecionar, blindar os teus ouvidos e anulá-las, porque senão elas podem mexer com você. Eu comecei a ler a palavra e orar, falar: Deus, eu preciso da direção do Senhor. Algo precisa acontecer aqui nessa casa, algo precisa acontecer aqui nessa igreja. Mas para a glória do Senhor, irmãos, meu ministério não foi afundado ali. Tive muitos batismos. Deus operou de grande forma ali. Pastores saíram de lá, da nossa igreja do Barreiro. Glória a Deus, aleluia. Foi um tempo frutífero, abençoado. As vozes contrárias, elas foram frustradas. Mas vou te explicar por que foram frustradas. Porque eu entendi a autoridade que um crente possui no nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando aqui, o que eu quero dizer? O cristão possui autoridade. Existe autoridade na vida do cristão que precisa ser exercida. Eu não sei como você lida com as vozes de agouro, com aquela pessoa que chegou e falou: fulano, acabou o seu relacionamento, né? Olha, temos pena. Não vai, olha, aconteceu comigo também. Infelizmente você agora é a bola da vez. Eu não sei se você tem ouvido isso. Eu não sei se você tem pessoas que estão no seu caminho, lá no seu trabalho, puxando você para trás. Eu não sei se tem vozes de agouro no meio da sua caminhada. Mas hoje, você como um cristão, uma cristã, precisa se posicionar na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde quer que você estiver, na igreja, ouça, na igreja, e rechaçar, anular, exercer a sua autoridade de cristão, e assim fazer com que o inferno bata em retirada e o poder de Deus venha e mude o ambiente, mude a atmosfera do lugar. Você entende em nome de Jesus? Quando eu li esse texto aqui, foi algo que me motivou, e eu quero que motive você. É um texto conhecido, mas eu quero que você pense sobre ele. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15 em diante. Nós vamos ler primeiro na versão revista e corrigida, que diz assim, na versão revista e corrigida: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora nós vamos ler essa versão, esse versículo na versão King James. Se você tiver, é interessante você pegar e ler comigo, ou se tiver na sua Bíblia, você marcar. Coloca aqui para mim na versão King James. Jesus falando: lhes ordenou. Você é um crente salvo em Cristo, amém? Jesus estava falando com os discípulos dele. Jesus está falando comigo, com você hoje. Lhes ordenou. O Senhor está ordenando para mim. Eu entendi isso, ficou muito claro para mim naquele dia. O Senhor me ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamar
proclamai o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo pelo mundo inteiro, enquanto você estiver caminhando sobre a terra, enquanto você estiver vivendo, você carrega uma palavra, e não é uma palavra de desesperança, não é uma palavra de tristeza, é o evangelho. O que significa o evangelho? Boa nova. Você carrega uma palavra de esperança. Diga aleluia. Então vai caminhando pelo mundo inteiro, falando da palavra de esperança. Deus está dando uma ordem para os seus discípulos lá, está dando uma ordem para mim e para você hoje. Enquanto você estiver fazendo a sua vida, caminhe pregando a esperança, caminhe falando da novidade de vida, caminhe falando do poder do seu Deus, caminhe falando do poder transformador do seu Deus. Vai caminhando e semeando essa semente. Diga amém. Vamos voltar na revista e corrigida. Deixa eu concluir aqui o texto. E ele fala assim: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e se assentou à destra de Deus. Diga amém. Diga comigo assim: aquilo que Deus tinha para fazer através de Jesus, Ele concluiu lá na cruz. Agora é minha vez de reproduzir, de continuar aquilo que Ele começou. Quem entendeu, diga amém. Eu e você precisamos dar continuidade. E como eu dou continuidade? Manifestando a autoridade do cristão. Você entende isso em nome de Jesus? O cristão tem autoridade. Eu vou citar aqui em pelo menos 3 áreas que o cristão precisa manifestar a autoridade que ele tem em Cristo. Primeiro, no seu posicionamento em relação às situações que lhe acontecem. Eu e você somos acometidos por várias circunstâncias, sim ou não? Várias situações. E o crente, ele manifesta a autoridade que ele recebeu de Cristo no meio das situações que lhe sobrevêm, no seu dia a dia, com uma posição firme. Diga comigo, posição firme, decidida. O crente, ele é decidido, sim ou não? O posicionamento do crente frente, por exemplo, às propostas que vão tentar afastar você de Jesus, precisa ser decisivo. Eu não vivo por propostas, eu vivo por propósito. Esse é o primeiro posicionamento do cristão. Eu não vivo por conta das circunstâncias. As circunstâncias não ditam a caminhada da minha vida. O que dita a caminhada da minha vida agora é o exemplo que eu recebi de Jesus. Portanto, eu não cedo às tentações, eu não flerto com o desânimo, eu não flerto com aquilo que vem para tentar roubar a minha mente, roubar a minha fé, roubar a minha paz, aquilo que vem para tentar me tirar do ministério. Eu não flerto com essas coisas, eu não dou liberdade para essas coisas, porque eu sou decidido, posicionado, e isso faz a diferença, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso em nome de Jesus? Olha, isso fez a diferença até o dia de hoje e vai continuar fazendo na vida do cristão. Quando o cristão, ele entende o seu posicionamento no mundo, nada pode abalá-lo, nada pode tirá-lo do propósito de Deus. Um pai decidido, uma mãe decidida, uma mãe posicionada, um pai posicionado livra a sua família do mal. Você crê nisso em nome de Jesus? Um crente posicionado lá no seu trabalho pode conduzir um ambiente que estava em destruição, em opressão, para um ambiente de paz, de libertação, aleluia, porque está posicionado. Um crente posicionado, ele faz a diferença. E Deus está falando com você hoje. Enquanto você vai vivendo posicionado, afirmando quem você é em Jesus.
Abra comigo aí no livro de Lucas, capítulo 4. Olha as afirmações aí que nós precisamos ter um entendimento que nós somos em Cristo. O inimigo vai tentar roubar a sua identidade lá no seu trabalho, tentar roubar a sua identidade lá no meio da sua família, ele vai tentar roubar a sua identidade aonde quer que você está, porque ele sabe que quando existe um crente posicionado, o inferno, ele perde. Você deve se lembrar, a Bíblia vai dizer assim, olha, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, simbolizando que a igreja tem o quê? Poder. Uma igreja posicionada tem poder. Um crente posicionado, ele tem o quê? Poder no mundo espiritual. Então não negocie, sabe, na sua caminhada, não negocie nada na sua vida, não troque, como dizem aí no mundo, né, o bom pelo, aliás, o melhor pelo bom. O bom, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, o bom é uma coisa passageira, mas o melhor Deus tem preparado para mim e para você. Então se posicione na sua vida, não negocie, assuma a sua identidade em Cristo, posicione-se em Cristo decididamente. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, Jesus ele falou, e você precisa falar isso em primeira pessoa, falando, determinando a sua identidade em Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Fala isso hoje, nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não é o espírito desse mundo. O espírito desse mundo, ele vem para bagunçar a sua mente. O espírito desse mundo vem para tirar a sua paz. O espírito desse mundo vem para trazer confusão, como eu falei no domingo. O espírito desse mundo vem para trazer desunião, contenda. Sabe, o espírito desse mundo vem para roubar você. O espírito desse mundo vem para aliciar você. O espírito desse mundo quer lançar você no pecado, na condenação, na acusação, desconfigurar você, desconformar você. Mas o Espírito do Senhor, quando está sobre você, conforma a mim e você a vontade do Pai. Diga amém. Ou seja, então eu preciso declarar isso. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre você, pai. O Espírito do Senhor é sobre você, mãe. O Espírito do Senhor é sobre você, crente. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre você. E pelo que me ungiu, para o quê? Deus te ungiu com o Espírito dele. Para quê? Para evangelizar os pobres. Lembra o que nós acabamos de ler? Indo por todo o mundo, falando do Evangelho, boas novas, evangelizar. Sua vida é para evangelizar, aleluia. O exemplo arrasta, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, você vai dar um bom testemunho lá no seu trabalho, você vai dar um bom testemunho lá na sua casa, você vai dar um bom testemunho por onde você passar, porque Deus te ungiu para isso, aleluia. Então hoje se posicione com firmeza, com decisão. Ele te ungiu para evangelizar os pobres. Continua: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga amém, glória a Deus. Você e eu carregamos uma palavra que transforma ambientes, que transformam vidas, aleluia. Eu e você carregamos uma palavra que transforma ambientes e que transforma vida. Portanto, se posicione. A autoridade para pessoas posicionadas, pessoas decididas. Este é você, este sou eu. Diga amém. Esta é a nossa igreja, posicionada, que não negocia, que não vive de propostas, vive de propósito. Diga amém. A autoridade do cristão também, ela consiste naquilo ou na forma que nós falamos. Você pode dizer isso, a autoridade do crente consiste também na maneira que eu falo, na maneira que eu me posiciono e na maneira como eu falo. Crer e expulsar demônios passam por declarações e e tudo isso é manifestado pelo falar. Portanto, o cristão não fala negativamente. Pastor, misericórdia, né? Pastor, se eu contasse a minha história debaixo do pé de amora, tem crente que vive desse jeito, como eu disse, vítimas das circunstâncias, negativos. Diga para o seu irmão aí, olha, não seja negativo, isso não é papel de crente. Fale positivamente. Isso.
O cristão não fala negativamente e nem mais fala segundo os seus sentimentos e segundo as circunstâncias. Ele vive pela fé. Principalmente ele fala segundo a palavra de Deus, amém? Porque ele crê no poder da palavra de Deus na sua vida. Você crê no poder da palavra de Deus na sua vida? Então você vai declarar a palavra de Deus quando as coisas estiverem ruins na sua vida emocional, na sua saúde, na sua vida espiritual. Você não vai ficar sendo vítima da circunstância. Você está posicionado, você vai começar a declarar não segundo a circunstância, mas segundo a palavra de Deus. Diga amém? Então a autoridade do cristão, ela se manifesta quando eu também falo segundo a palavra de Deus, e não segundo as vozes da minha cabeça, e não segundo os meus sentimentos, e não segundo as circunstâncias do ambiente. Que está entendendo, diga amém. Porque você, quando for tentado, você quando for passar por uma privação, por uma provação, você vai ter que se lembrar disso, para que o poder de Deus entre no meio da causa. Quando você está enfrentando uma situação que parece que está se arrastando por muito tempo, você precisa se lembrar de quem você é em Cristo e o que um crente fala numa situação de perseguição, de opressão, de escassez. Ele não fala segundo a circunstância, mas ele fala segundo a palavra de Deus. Eu não falo segundo aquilo que a minha alma está tentada, eu não falo segundo isso, eu falo segundo a palavra de Deus. Abra aí comigo então em Romanos capítulo de número 10. Olha o que você vai começar a falar. Quando a Bíblia fala lá sobre a armadura da fé, fala sobre o capacete da salvação. Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Então, o capacete da salvação fala daquilo que nós somos de Deus, em Deus, e nos blinda a mente, para que nós não venhamos falar segundo os conceitos e as circunstâncias deste mundo, mas segundo a palavra de Deus. O pai e a mãe, o homem e a mulher, o filho, o irmão, a irmã, precisa blindar a sua mente, enchendo a sua mente da palavra de Deus, para declarar a palavra de Deus, para mandar o inferno para bater em retirada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, está na hora de parar de falar: ai, eu sou um pecador mesmo. Não, nós somos pecadores, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Houve oportunidade, a mim e a você. Amém? O pecado tem solução em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala comigo assim, ó, capítulo 10, versículo de número 10. Porque com o coração faz o quê? Se crê para a justiça. Eu creio que o sacrifício na cruz de Jesus, ele é mais do que suficiente para me limpar, para me perdoar todos os pecados. Você crê também? Então, com o coração se crê e com a boca faz o quê? Confessa a respeito da salvação. Então você começa a declarar hoje: eu pequei, eu caí, eu errei, é verdade, mas eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou liberto. Este poder do inimigo não tem mais sobre a minha vida nenhum tipo de influência, porque eu sou salvo em Cristo. Jesus me perdoa se eu me arrepender sinceramente. Eu sou salvo, eu sou um crente salvo. Diga amém. Outra coisa, abra aí comigo, ó, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Ensina isso lá na sua casa para os seus filhos. Sabe, meu filho, Jesus, ele te libertou da opressão, ele te libertou dos pensamentos malignos, dos pensamentos negativos. Então comece a declarar, meu filho, que você é salvo, que você é liberto. Essas influências não têm poder sobre a sua vida, meu filho. Comece a declarar isso com os irmãos, com seus familiares. Olha, você precisa se portar como uma pessoa salva, e passa pela sua declaração. A autoridade do crente passa pela declaração. Então declare hoje: eu sou salvo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de quem? De Deus. E tendes o que? Vencido os falsos profetas. Há uma tradução que diz assim: e tendes vencido o mundo. O mundo significa que o espírito desse mundo já não tem mais poder contra a minha vida e contra a sua vida. Então a Bíblia está falando assim, que nós somos de Deus, que nós já temos vencido o espírito do falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. Então começa a declarar hoje:
Eu sou salvo e eu sou um filho de Deus. Eu tenho vencido o mundo, eu tenho vencido o espírito desse mundo, e maior é aquele que está em mim do que essas mazelas do mundo que está tentando me envolver, que está tentando perverter os meus caminhos, tomar a minha mente, bagunçar a minha família. Eu sou maior do que isso, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Mas a última declaração aqui, 1 João 5,18. Eu sou salvo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E 1 João 5,18 diz assim, capítulo 5 de 1 João, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, diga amém. Quem é nova criatura? Declara aí comigo, eu sou nova criatura em Jesus Cristo, aleluia. Você é nova criatura, aleluia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Sou nova criatura. Eu já não sou mais instrumento na mão de Satanás. Eu sou instrumento agora nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Você é um instrumento na mão do Senhor Jesus, aleluia. Antes, aquele que nasceu de Deus, nós nascemos de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que assume esse posicionamento, eu nasci de Deus, eu nasci de novo, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Muitas pessoas precisam começar a declarar isso na sua vida. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. O Senhor que guarda, Ele blinda a minha mente, Ele blinda a minha vida. O maligno não me pode tocar. Você crê nisso? Amém? Declare isso. Usa a sua boca para declarar isso, em o nome de Jesus. A autoridade do crente está no seu posicionamento, a autoridade do crente está na sua maneira de falar, e a autoridade do crente está no seu comportamento. Embora posicionamento e comportamento sejam semelhantes, existe uma semelhança. O posicionamento diz respeito à decisão, o comportamento diz respeito como eu lido com as situações. E Jesus, ele disse que se colocarmos as mãos, se bebermos ou se houver uma manifestação, não era para eu assistir. Você não pode ficar assistindo, sendo apenas um espectador das mazelas do inimigo, mas eu repreendo os demônios. Eu repreendo os demônios. Eu não brigo com as pessoas. Você entendeu? Lá no seu trabalho, no ambiente que você está vivendo, você não impõe o evangelho goela abaixo. Você percebeu que é um evangelho do inimigo? Você repreende o demônio que está por trás. Você repreende na autoridade do nome de Jesus. Você não briga com as pessoas. Você entende? Outra coisa que eu coloquei aqui, nós agora precisamos entender que nós não vamos assistir às circunstâncias. Nós repreendemos, nós fazemos a diferença, nós nos envolvemos com as pessoas, nós não nos misturamos. É interessante isso aqui que eu coloquei, nós nos envolvemos e não nos misturamos. Porque no ambiente de trabalho eu preciso me envolver com o meu ambiente de trabalho, mas eu não posso me misturar. Nós somos santos lutando contra o pecado. Você crê nisso também? A autoridade do crente está no seu posicionamento. Eu sou um santo lutando contra o pecado lá no meu trabalho. Eu sou um santo lutando contra o pecado lá na minha faculdade. Eu sou um santo lutando contra o pecado lá na minha família. Eu sou um santo lutando contra o pecado dentro da igreja. Eu não me envolvo nas picuinhas, eu não me envolvo nas contendas. Eu sou aquele que vai fazer a diferença. Eu não estou misturado com isso. Eu estou ali para apaziguar, estou ali para apacentar, estou ali para blindar as pessoas, estou ali para fazer a diferença. A autoridade do cristão está no seu posicionamento, naquilo que fala e também no seu comportamento. E o Senhor te colocou lá na sua casa, na sua família, para curar. Curar é você liberar a pessoa, motivar a pessoa. É você de fato manifestar isso aqui. João capítulo 14, abra aí comigo. A autoridade do cristão está no seu comportamento. E eu dou graças a Deus, irmãos, que eu não fiquei dando ouvidos, sabe, a pessoas derrotadas, fracassadas.
E você vai fazer muito bem se não ficar dando ouvidos a pessoas derrotadas e fracassadas e assumir um posicionamento, começar a declarar o que a palavra de Deus fala ao seu respeito e começar a se comportar e se portar de uma maneira diferente, fazer a diferença. Olha só, João 14, versículo de número 12. O que a Bíblia fala aí para mim e para você? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A autoridade do cristão está nisso, em dar continuidade àquilo que Jesus começou. O inimigo vai tentar te sabotar para que você não dê continuidade. Mas você lembrou aí que nós acabamos de declarar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo vai tentar impedir, ele vai tentar levantar contendas, ele vai tentar drenar sua força, sua energia por vários meios, mas você é de Deus, você é um instrumento de Deus. Então você está ali no seu trabalho para curar vidas, para levantar pessoas, projetar pessoas. Lá na sua casa você vai projetar o filho, levantar o filho, você vai dar uma força para o seu pai, para sua mãe, você vai fazer a diferença em nome de Jesus, porque você vai dar continuidade. O seu posicionamento, ele faz a total diferença. O crente precisa lembrar disso, que ele tem autoridade, e essa autoridade, ela se manifesta no seu posicionamento, ela se manifesta na sua declaração, ela se manifesta no seu tato com as pessoas, no seu comportamento. De fato, a gente lê a Bíblia e as pessoas leem a nossa vida. Se você se posicionar como um cristão salvo, liberto, sarado, seguidor de Jesus Cristo, não só as pessoas à sua volta virão para o Evangelho, mas principalmente os da sua casa, da sua família. Eles vão até você pedindo: fulano, ora por mim, fulano, ora por mim, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha de oração juntos, porque eles estão vendo o Senhor Jesus através da sua vida. O seu posicionamento, a forma que você fala, o seu comportamento está falando: me siga, porque eu estou indo para os pés de Jesus. Ele faz a obra através da minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Existe autoridade na vida do cristão que está posicionado na palavra do Senhor. Não se posicione em filosofias, não se posicione no seu próprio pensamento, não se posicione na sua própria força, mas se posicione na força que vem do Senhor. Você está comigo? Em nome de Jesus. Então você vai, olha, antes da gente orar, eu quero que você preste atenção. Existe autoridade na vida do cristão que crê. Creia, simplesmente creia. Porque, irmãos, hoje estava conversando com uma pessoa, e aquela pessoa estava comentando comigo algo, falava agora à tarde com a pastora. Ela falou assim: pastor, como é que pode? Tem gente que vai na igreja, fala como crente, se veste como crente, mas a vida dela é como a vida de um descrente, pior. Ele falou assim: pior ainda do que a minha. Eu falei assim: meu filho, nem todo mundo é igual. Essa pessoa precisa conhecer o Deus que eu sirvo. Ela precisa ser transformada. O exemplo, irmãos, ele arrasta. Que o seu exemplo arraste as pessoas por onde passar. Sua família venha aos pés da cruz. Os seus amigos venham aos pés da cruz, porque você está manifestando a autoridade do cristão. E aí, irmãos, tem milagres, tem bênçãos, tem coisas sobrenaturais que você vai poder contar a outras pessoas. Amém? Abaixe sua cabeça onde você está aí. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está ouvindo esta palavra nesta noite, ela precisa ser impactada. O inimigo talvez veio para tentar drenar a força, a energia, a esperança dele ou dela. E talvez já até desistiu de lutar pelos seus, por um projeto, por uma situação emocional, talvez até física e pessoal.
Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa pessoa abra os ouvidos dela para a voz do Senhor. Abra, meu Pai, agora os ouvidos dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Que ouçam a voz do Senhor. Que reafirmem, meu Pai, na sua mente e através dos seus lábios e através das suas atitudes, quem são em Ti, ó Pai. Assim como Daniel e os seus amigos, meu Deus, que não se contaminaram com os manjares do rei e fizeram a diferença lá na Babilônia, assim eu declaro que seja os meus irmãos e irmãs aqui neste lugar, que sejam de fato santos, lutando contra o pecado, aonde quer que vá, meu Pai, aonde quer que estejam posicionados e colocados, que façam a diferença. Eu os abençoo nesta noite, em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.